Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dai-me o valor da vontade de Deus para minha alma. Me abençoa, minha mãe, para que eu faça todas as minhas ações sob vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe amiga. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe amiga. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa mãe amiga. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que têm direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer toda reparação por todo e por cada pecado. Vem, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer, em todas as ações que eu farei durante o dia. Nosso nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Livro do Céu, volume 4, capítulo 32, 14 de novembro de 1900. A Rainha Mãe conforta Jesus, transporta para o purgatório. Esta manhã, ao vir meu adorável Jesus, me transportou para fora de mim mesmo e me pediu um consolo às suas penas, e eu, não tendo nada a dizer, meu docíssimo amor, se estivesse a Rainha Mãe, poderia reanimar-te com seu leite, porque eu não tenho outra coisa que miséria. Então aqui Jesus vem aparecer para Luísa para pedir um pouco de alívio, um pouco de consolo, porque Jesus estava sofrendo muito, né? Jesus estava angustiado, muito sofredor ao ver tantas ofensas ao seu coração. Então Jesus estava triste. Então Jesus vem pedir, implorar um pouco de consolo a Luísa, mas Luísa não tinha esse consolo para dar a Luísa. E Luísa confessa a sua miséria a Jesus, dizendo que ela não tinha como consolar a Jesus, porque ela era cheia de miséria, né? De misérias. Ela só tinha a miséria para dar a Jesus. Então Luísa vai e dá o maior consolo a Jesus, né? Luísa não tem esse consolo por ela mesma, mas ela dá o maior consolo que ela tem, dá a nossa mãe rainha, a Jesus, e pede nossa mãe para que nossa mãe rainha derramasse um pouco de leite para aliviar essa angústia de Jesus, né? Esse sofrimento de Jesus com o leite de sua mãe Santíssima. Nesse momento veio a Santíssima Mãe. Imediatamente disse: Jesus sente a necessidade de um alívio, dar-lhe o teu docíssimo leite. Aqui, né? Luísa quando pede Nossa Mãe Rainha para aliviar um pouco de alívio a Jesus, Luísa implora o leite de Nossa Mãe Santíssima.
para que ele possa beber desse leite, se nutrir desse leite de nossa Mãe Santíssima. Um alívio, né? Um alívio de nossa mãe é o que Luísa oferece a Jesus, porque por ela não tem. Ela fala que ela tem muita miséria, mas tem como aliviar Jesus com o leite de sua Mãe Santíssima. Então, nossa amadíssima Mãe lhe deu seu leite e meu amado Jesus ficou todo aliviado. Então, Jesus bebe o leite de sua mãe e se alivia, né? Se alegra, fica todo aliviado com esse docíssimo leite. Depois dirigiu-se a mim e disse, Jesus volta-se para Luísa e fala, eu me sinto confortado. Também se aproxima dos meus lábios e beba parte desse leite que recebi de minha mãe, para que possamos ficar ambos reanimados. Então Jesus se vira para Luísa, depois de ter bebido o leite, né? Se vira para Luísa e oferece dos lábios de Jesus o leite de nossa Mãe Santíssima, para que os dois ficassem reanimados, né? Ficassem revigorados, né? Acabasse com as angústias, as coisas ruins que eles estavam sentindo, né? Então ele vai oferecer do seu próprio lábio o leite de nossa Mãe Santíssima a Luísa. Luísa fala, assim o fez, mas quem pode dizer a virtude daquele leite que saía a borbotões de Jesus e que continha tantas que parecia uma fonte imensa, que embora bebesse todos os homens, não diminuiria em nada. Então Luísa vai, bebe o leite, né, da boca de Jesus e fala que não sabia expressar o quanto de virtude tinha nesse leite que Jesus derramou sobre ela. Era tanta virtude que em toda a humanidade, todos os homens que bebesse, que Jesus derramasse sobre eles, era impossível diminuir, né? É impossível acabar essas graças de Deus, as coisas de Deus para com a humanidade não tem fim, é eternamente. Então, quanto mais Jesus se derrama, mais ele tem para se derramar, se doar, mais ele tem para dar para a gente, né? Então, ele quer que nós saibamos receber as graças deles, porque tudo que Jesus nos oferece, aqui ele ofereceu um leite a Luísa, que não se acabava, né? Não tinha como toda a humanidade acabar, porque quanto mais ele dava, mais ele tem. Então aqui ele quer derramar em nós também esse leite precioso dele, que nunca vai acabar jamais. Homem nenhum, a humanidade inteira jamais acabará essas doçuras, esses tesouros, essas graças que Deus quer derramar sobre nós. Então, depois disso, giramos um pouco pela terra e em um lugar parecia que estavam pessoas sentadas ao redor de uma mesinha
que dizia: haverá uma guerra na Europa. E o que será mais doloroso é que será produzido por parentes. Jesus escutava, mas não dizia nada a respeito disso, porque isso não estou seguro se acontecerá ou não, sendo os julgamentos humanos mutáveis e o que hoje dizem, amanhã desdizem. Aqui Luísa está falando que Jesus transportou ela para fora dela mesma, levou ela no lugar. Nesse lugar ela vê as pessoas, né, sentadas sobre uma mesa, maquinando, tramando uma grande guerra sobre a Europa, né? Mas e seria e Jesus vê que seria mais doloroso porque seria uma guerra entre parentes, né? Parentes se guerreando um com o outro, né? Tramando um com outros, né? Mas aqui Luísa vem falar a respeito disso porque ela não sabia se, não tinha certeza, não tinha segurança se ia acontecer ou não, porque ela fala que era um julgamento humano, porque as coisas humanas um dia fala, outro dia desfala, né? Isso que ela quer dizer. Então eu não tenho certeza se ia acontecer ou não, porque era coisa humana, não era coisa divina, né? Depois transportou-me para dentro de um jardim onde sobressaía um edifício grandíssimo, como se fosse um mosteiro, povoado de tanta gente que era difícil contá-lo. Então aqui Jesus depois transporta a Luísa novamente para um lugar onde ela se encontra num grande jardim, né? Parecia-se um edifício grande, né? E parecia um edifício grande como tipo um mosteiro. E nisso povoado de tanta pessoa, de tanta gente, que ela fala que é muito difícil contá-la, né? Que tanta gente tinha nesse mosteiro, nesse jardim. Meu adorável Jesus, à vista daquela gente, se virou de costas e se abraçou a mim, pondo sua cabeça apoiada em meu ombro, junto ao pescoço, e me disse. Então Jesus, vendo aquelas pessoas, aquela multidão de gente, né, nesse local, ele se volta para a Luísa e abraça e se vira de costas e põe seu pescoço sobre Luísa para não ver essas pessoas, né? E fala, e diz: minha querida, não me faça vê-la, senão sofrerei muito. Então Jesus pede para que Luísa não deixasse que ele visse essas pessoas, porque ele ia sofrer muito ao ver essas pessoas nesse lugar. Também eu o abracei e aproximando-me de uma dessas almas, disse: ao menos diga-me quem são. Então Luísa, vendo que Jesus não queria ver essas pessoas, ela se aproxima dessa alma e vai ter a curiosidade, né? Primeiro ela abraça Jesus também, né? No momento que Jesus se vira de costas e abraça e põe o pescoço sobre ela abraça Jesus também, né? Impede dele ver essas pessoas. Mas aí Luísa vai e se aproxima também dessa alma, de uma alma, e pergunta quem seria essa gente, né? E a alma responde:
Somos todos as almas purgantes e nossa libertação está condicionada à satisfação daqueles piedosos legados que deixamos a nossos sucessores. E como não se nós satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui, longe de nosso Deus. Então a alma dá essa resposta a Luísa, que elas serão as almas purgantes, as almas do purgatório, que elas estão lá condicionadas à satisfação daqueles piedosos legados, né, que deixaram, né, os nossos sucessores. Aqui a alma está pedindo, os sucessores delas elas estão lá pagando o que elas deixaram de fazer aqui na Terra, né? Então ela deixou o legado. Se elas não fizeram, o legado que elas deixou para nós aqui na Terra é fazer o que elas não fizeram, né? Ela está nas nossas mãos também, de poder tirar ela desse lugar, através de oração, pedindo por elas, jejuando por elas, fazendo orações, muitas orações, implorando a Deus por essas almas, né? Porque elas aqui na terra não fizeram o suficiente, não trabalharam o suficiente para não estar nesse lugar, mas estando lá, ela deixou os sucessores dela. Os sucessores dela somos nós, que todos nós temos a obrigação de, de rezar pelas almas do purgatório, fazer penitência, porque é isso que Deus quer. Ele quer que nós ajudamos Ele a salvar almas, a tirar almas do purgatório, tirar almas do sofrimento, tanto no purgatório como aqui na terra, ajudar Jesus a fazer o trabalho dele, santificar e purificar as almas, né? E como não se satisfazem, nós estamos obrigados a estar aqui. E por quê? Porque elas estão lá, porque nós estamos fazendo pouco, né? Estamos fazendo pouco pelas almas. Então obriga elas a estar lá, né? Nesse lugar, longe de nosso Deus. Que pena é para nós, porque Deus é para nós um ser necessário, do qual não podemos prescindir. Sentimos uma contínua morte que nos martiriza no modo mais impiedoso. E se não morremos, é porque nossa alma não está sujeita a isso. Então a alma vem falar que ela sem Deus, né, é um grande martírio, né? Porque quando a alma está no purgatório, essa alma ela está sem a presença de Deus ali no purgatório. Ela está com a presença de Deus, mas Deus não pode fazer nada por ela ali no purgatório, né? Enquanto ela não pagar as suas penas. Então a alma se sente longe de Deus. E isso é um martírio grande para a alma, né? De modo que elas se sentem morrerem, né? Porque tá longe de Deus, não consegue se aproximar de Deus por causa dos seus pecados, dos pecados que cometeram aqui na terra. Enquanto elas não pagarem por esses pecados, elas não podem se aproximar de Deus. Ela fala a morte que nos martiriza no modo mais piedoso. É grande o sofrimento da alma longe de Deus. Uma alma longe de Deus está morta, porque está sem Deus.
porque Deus é a nossa vida, né? Então a alma longe de Deus é morta. É porque não, nossa alma não está sujeita à morte. Ela fala que elas não morrem de verdade, porque elas não estão sujeitas mais à morte. Porque a morte aqui é para os vivos. Depois que morremos aqui, lá no céu não tem, lá no outro lado da vida não tem mais como morrer, né? Então, não está mais sujeito a isso, né? E assim que sofredores como estamos, sendo privados de um objeto que forma toda a nossa vida, imploramos a Deus que faça sentir aos mortais uma maneira, uma mínima parte de nossas penas, né? Que elas imploram a Deus para que toque nos corações dos seres viventes aqui na terra, para que as pessoas orem por elas, né? As pessoas rezem por elas para aliviar mínima parte das penas que elas estão privadas, né? Que é necessário para que as nossas penas privadas do que é necessário a manutenção da vida corporal, a fim de que aprendam por sua própria conta como é doloroso estar privado do que é absolutamente necessário. Então ela também implora, fala para ela, para nós também, que para que nós aprendemos, né? Que Deus dê a graça de nós reconhecer o quão necessário é Deus na nossa vida. Porque se nós não nos reconhecermos quem é Deus na nossa vida, nós também vamos ter que sofrer o que ela está sofrendo nesse local. Depois disso, o Senhor levou-me para outro lugar e eu, sentindo compaixão por aquela alma, disse: Como, ó meu bom Jesus, viraste o rosto daquelas almas benditas que tanto suspiram, enquanto bastava só fazer-te ver para que ficasse livre das penas e ficasse beatificada. Então Luísa é transportada de novo para outro lugar e nesse lugar ela questiona a Jesus, né? Por que Jesus virou as costas para aquelas almas que estavam privadas dele, né? E ela fala que abastava um pouco, abastava Jesus querer, né? Que elas ficassem livres daquelas penas, né? Bastava só fazer-se ver, bastava Jesus se fazer ver para aquelas almas, se virasse para aquelas almas, para que elas ficassem beatificadas, né? Ficassem curadas, né? E Jesus fala: Ah, minha filha, se eu me mostrasse a ela, como não estão de todos purgadas, não teriam podido sustentar minha presença. E em vez de lançar-me entre meus braços, confundidas se teriam retirado e não teria feito outra coisa que aumentar meu martírio e o seu. É por isso que eu fiz assim. Dito isso, desapareceu. Disse isso, desapareceu. Então Jesus fala para Luísa que se ele se virasse para elas, isso aumentaria mais os castigos, ou isso aumentaria mais a dor dessa alma,
porque a alma não, isso aumentaria mais a dor, o martírio de Jesus, né? Jesus ia sentir uma dor muito grande em ver aquela alma sofrendo, e isso tanto aumentaria o martírio da alma como de Jesus, aumentaria mais o martírio de Jesus como da alma, porque a alma não estava preparada para ver Jesus, a alma ainda estava sendo purgada. E Jesus fala, se essa alma visse ele, essa alma ia aumentar, é, não, se essa alma visse Jesus, essa alma teria ela se afastado de Jesus. Ao invés de ir aos braços de Jesus, essa alma ia ficar confundida, né, com a presença de Jesus, porque não estava purificada. A alma ainda estava sendo purgada ainda, né? Então, ela não podia ver a presença de Jesus porque ela ia sentir uma confusão. E isso ia aumentar o martírio tanto de Jesus em ver a alma sofrer, né? Como o martírio da alma de que não poder ver Jesus e ir para os braços de Jesus, né? É por isso que fiz assim, ele fala. E isso desapareceu. Amém, Fiat. Deus abençoe a todos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Fiat, Fiat, Fiat.